Bom, nesse capítulo de análise combinatória, é um capítulo que depende muito da interpretação, que você vai se deparar com vários problemas, você vai ter que interpretá-los, tá certo? Então, o que acontece? Esse capítulo é um capítulo extremamente difícil, tá? A maneira que você tem para entender essa matéria é praticando fazer o maior número possível de exercícios resolvidos. Que aí com esse número de exercícios resolvidos você tem um rumo para tomar, um norte para pensar, tá certo? Então eu vou falar agora sobre o princípio fundamental de contagem, que é uma das maneiras de resolver problemas de análise combinatória, sem precisar de desenhar aquela árvore de possibilidades, tá? Uma coisinha extremamente simples, mas muito importante para você começar a raciocinar nos problemas de análise combinatória, é distinguir duas palavrinhas. O I em matemática é vezes e o OU é soma. Com essas duas palavrinhas, você tem condição de resolver infinitos modelos de exercício. Eu vou agora criar vários modelos aqui para vocês conseguirem entender o que eu estou falando. Por exemplo, vamos começar com o modelo mais simples aqui. Vamos supor que eu tivesse aqui o número 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tivesse esses 5 números à minha disposição. E eu quero formar um número contendo 3 desses algarismos, tá certo? Podendo repetir. Então, o que eu tenho aqui? Quantas possibilidades eu tenho de números aqui no primeiro lugar? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 números, então tem 5 possibilidades. Quantos que eu tenho no segundo lugar? 5 também, porque eu posso repetir. E na terceira, 5 também. Como eu tenho que colocar números aqui, e aqui, e aqui, e em matemática é vezes. Então a resposta disso aqui seria 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Eu ia conseguir montar 125 números diferentes de 3 algarismos com aqueles 5 elementos. Agora mais um. Eu quero agora que você monte um número de 3 algarismos distintos, sem repetição. O número não pode repetir. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, no primeiro lugar, 5 possibilidades, porque eu tenho 5 números. Só que na segunda lacuna aqui, eu tenho apenas 4 possibilidades, porque um número eu já coloquei na primeira possibilidade. E, finalmente, aqui 3, porque eu já usei 2 desses 5 números. Então, sobraram só 3. Então, como tem que colocar números aqui, e aqui é vezes, tá certo? Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Agora eu posso ter 60 números de 3 algarismos distintos contendo os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Vamos para mais um exercício, mais um problema. Vamos fazer vários problemas aqui para melhorar o entendimento. Vamos agora tomar um cuidado com o zero. Vamos supor que eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho esses algarismos à minha disposição. 0, 1, 2, 3 e 4. Eu quero também montar números de 3 algarismos. Ou seja, eu quero montar números de 3 algarismos. Tá? Podendo repetir. Então, quantos números eu tenho para colocar aqui? Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 elementos, mas eu só posso entrar com 4 possibilidades. Por que 4? Porque o número começado com 0, ele não é de 3 algarismos, ele seria de 2 algarismos. Eu quero um número de 3 algarismos, então eu não posso entrar com 0. E agora? Agora eu posso entrar com 0. Como pode repetir, pode entrar todo mundo aqui também. Então, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100 algarismos diferentes que eu posso montar aqui. 100 números de 3 algarismos diferentes que eu posso montar com repetição. Agora, vamos fazer a mesma coisa sem repetição. Quantas possibilidades eu tenho aqui em primeiro lugar? 4, porque o 0 não pode entrar aí nessa primeira casa. Então, 4. E no segundo lugar? 4 também, porque o 0 agora pode, mas aquele número que você colocou em primeiro lugar é que não pode. Então, você volta a ter 4. E agora 3, porque eu já coloquei o algarismo aqui e aqui. Eram 5, 2 a menos, 3. Como tem números aqui e aqui e aqui, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48 números distintos, de algarismos distintos eu posso formar aqui com os elementos 0, 1, 2, 3, 4. Olha só. Mais um problema. Vamos supor que eu tivesse na minha casa 3 carros, 2 motos e 4 bicicletas.
E eu te perguntasse, quantas possibilidades de eu poder sair de casa usando um desses meios de transporte? Gente, eu não posso sair de casa de carro e de moto e de bicicleta, não é isso? Eu posso sair de casa de carro ou de moto ou de bicicleta. Ou em matemática é o quê? Soma. Então eu tenho 3 possibilidades de sair de carro, ou seja, mais 2 possibilidades de sair de moto, ou 4 possibilidades de sair de bicicleta. Então eu tenho 3 mais 2, 5 mais 4, 9 maneiras diferentes para eu sair de casa usando um desses meios de transporte. Então, mais um exercício aqui. Vamos supor que eu tenha 3 carnes, 2 massas, certo? E 4 saladas. E eu quisesse montar um prato contendo uma carne, uma massa e uma salada. Olha o que eu falei, uma carne e uma massa e uma salada. Tem um i aí, tá vendo? Então, quantos pratos eu posso montar diferentes? Ora, eu tenho 3 carnes e tem que entrar carne e entrar o quê? Massa, i é vezes. E entrar salada, vezes também. 4. Então, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. Então, se eu fosse, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, que montar um cardápio desses meus pratos, eu teria 24 pratos diferentes do meu cardápio, que o meu cliente poderia escolher um desses 24 pratos que conteria uma massa, uma salada e uma carne.